estudantes. Vou tirar minha máscara, porque estou sozinha aqui no estúdio, lembrando da importância da gente usar a máscara. Eu sou a professora Patrícia e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de Família e Direitos Humanos. Vocês já tiveram uma primeira aula com a professora Sandra, que trouxe algumas informações sobre os direitos humanos, o que são, onde estão escritos. E a gente vai começar a nossa aula com um joguinho, algumas perguntas sobre o que são os direitos humanos, quem que eles atendem. Vamos ver se vocês gravaram o que a professora Sandra trouxe para vocês? Vamos lá? A primeira pergunta. O primeiro documento que reuniu todos os direitos humanos, após acordo de vários países, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vocês lembram? O que vocês acham? Que essa alternativa é verdadeira ou falsa? Vamos lá? Ela é verdadeira. O primeiro documento escrito que garantia o direito de todos os seres humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2. Qual organização que liderou a reunião e elaborou o documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Letra A, União Europeia. Letra B, Human Rights Watch. Ou letra C, Organização das Nações Unidas? Quem foi a organização responsável por organizar esse documento? Vocês lembram? Vamos lá? Muito bem para quem falou que foi a Organização das Nações Unidas, também conhecida como ONU, né, que foi responsável por juntar os países e organizar esse documento. A terceira. Em que ano foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Letra A, em 1954? Letra B, em 1948? Ou letra C, 1945, após a Segunda Guerra Mundial? Vocês conseguem lembrar quando que ela foi aprovada, instituída? Vamos lá? 1948. Foi após a Segunda Guerra Mundial, mas levou um tempo até ela ser aprovada, né? Foi por causa da Segunda Guerra, das atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra, que decidiu-se reunir uma declaração que garantisse o direito e que nunca mais as pessoas fossem tratadas como foram na Segunda Guerra. Mas até ela ser escrita, até ela ser aprovada, foi em 1948. Vamos para a quarta. Qual foi a promessa feita pelos líderes mundiais após o término da Segunda Guerra com a criação dos direitos humanos? Qual foi a promessa que foi feita, então? Letra A, a liberdade para a construção de armamentos? Letra B, a proteção das pessoas menos favorecidas? Ou letra C, a proteção universal dos direitos humanos? Essa tá fácil, né? Eu acabei de falar agora há pouco. É a proteção universal dos direitos humanos. Quinta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura que todo ser humano tem direito à vida e à segurança pessoal. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Todas as pessoas dentro da Terra têm esses direitos assegurados? Deveriam ter? Vamos lá? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, conseguiram lembrar das questões? Agora que a gente já lembrou que a declaração foi escrita há 73 anos atrás, que a ONU é a organização responsável por esse documento, será que é fácil a gente garantir os direitos básicos de toda a população do mundo? A gente preparou um vídeo que traz um pouquinho essas informações. Vamos assistir? Somos todos humanos e humanas. Estamos todos juntos e misturados. Todo mundo que pertence à espécie Homo sapiens é um ser humano. Seja essa pessoa crianças, jovens, adolescentes, homens ou mulheres, idosos ou idosas, pessoas com deficiência ou não, seja oriental, indígena, negro, branco, seja nordestino, sudestino,
árabe, ciganos. Com dinheiro ou sem, com teto ou sem teto, tímido ou falante, com crença ou sem crença. Somos tão diferentes, tão diversos e tão iguais. Melhor repetir? Então vamos lá. Todo mundo que pertence à espécie Homo sapiens é um ser humano, e todo ser humano tem direitos. Esses direitos são liberdades e responsabilidades que devem ser garantidas o tempo todo para todo mundo que pertence à espécie Homo sapiens. Essa história é uma adaptação do livro Tem Lugar Aí Pra Mim, de Fátima Mesquita. Muito bem, como vimos até agora, quando a gente vai falar de direitos humanos, a gente abre um leque muito grande, são muitas opções. Hoje, na aula de hoje, a gente trouxe a história de uma mulher que mudou a realidade local do lugar onde ela vivia. Foi a primeira africana a fazer doutorado e a receber uma premiação da ONU. Mas quando a gente fala em África, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o continente africano é muito grande, com muita diversidade, nós temos histórias em tempos diferentes. Então a gente vai trazer um pouquinho hoje da história dela, mas para antes de falar da história dela, nós vamos ver aonde fica localizado a África no mapa mundi. Vocês têm aí na tela um mapa mundi, vocês estão percebendo? Ele está comum ao que a gente vê, ou vocês percebem alguma diferença? Podemos dizer que ele está de ponta cabeça, né? Conforme a gente está habituado a ver na escola. Mas será que é errado representar o mapa dessa maneira? Como a Terra é redonda, a gente pode ver ela de diferentes ângulos. Na Austrália, por exemplo, esse é um mapa comumente usado, porque assim a Oceania fica no centro do mundo. Então não é errado a gente representar o mapa dessa maneira, apenas muda a perspectiva e o ângulo que a gente está vendo os continentes. E com o mapa dessa maneira, vocês conseguem localizar a América do Sul, onde fica o Brasil? Nós temos a América do Sul e gostaria que vocês localizassem também a África. Conseguem localizá-la? Entre a África e a América do Sul, nós temos o Oceano Pacífico, Atlântico. Qual é o oceano que aparece ali? É o Oceano Atlântico. Vamos lembrar que é redondo, aqui nós fizemos o recorte para planificar, para facilitar a leitura. Nesse outro mapa, a gente trouxe a África dividida em 5 grandes regiões. Assim como a América é dividida em América do Norte, América do Sul, América Central, o continente africano também é dividido em grandes regiões, como a África Ocidental, a África Central, a África Setentrional e a África Oriental. E a África Meridional. A história da Wangari Maathai que a gente vai trazer, ela é africana da região da África Oriental. Ela nasceu no Quênia. Então vamos ver lá, novamente no mapa, aonde fica o Quênia, dentro da África. Aqui a gente tirou uma foto do Google Maps, que dá para a gente fazer a aproximação dos lugares, né? De ver o mundo todo em 360 graus. Na próxima imagem, a gente tem a distância de Curitiba, que a gente pôs ali numa região como se fosse Paraná, ali aproximadamente, dentro do Brasil, indo até o Quênia. Muito bem, agora que nós já destacamos, então, a localização do continente africano, onde fica o Quênia, a distância do Brasil com o Quênia, nós vamos conhecer a história da Wangari Maathai. Eu trouxe a biografia dela e a gente retirou desse livro, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Eu vou pôr na tela e se vocês quiserem acompanhar comigo, vocês acompanham a leitura. Diz assim, Wangari Maathai. Era uma vez, no Quênia, uma mulher chamada Wangari. Quando no entorno de seu vilarejo os lagos começaram a secar e as correntezas a desaparecer, Wangari soube que tinha que fazer alguma coisa. Ela convocou uma reunião com algumas das outras mulheres.
O governo cortou as árvores para abrir espaço para fazendas e agora precisamos caminhar quilômetros para conseguir lenha, uma delas disse. Vamos trazer as árvores de volta, exclamou Wangari. Quantas? Perguntaram. Alguns milhões devem resolver, respondeu. Milhões? Você está louca? Nenhum viveiro é grande o suficiente para germinar tantas. Não vamos comprá-las de um viveiro. Nós as cultivaremos nós mesmas nas nossas casas. Então, Wangari e suas amigas coletaram sementes na floresta e as plantaram em latas. Regaram e cuidaram delas até as plantas terem 30 centímetros. Depois, plantaram as mudas nos seus quintais. Começou com apenas algumas mulheres. Mas, assim como uma árvore que brota de uma semente minúscula, a ideia se espalhou e se transformou em um grande movimento. O movimento do Cinturão Verde se expandiu para além das fronteiras do Quênia. 4 milhões de árvores foram plantadas e Wangari Maathai recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho. Ela comemorou plantando uma árvore. Embaixo a gente tem, então, a data de nascimento dela, 1º de abril de 1940, e ela faleceu em 25 de setembro de 2011 no Quênia. E do lado a gente tem uma ilustração de uma artista africana também, e com uma frase marcante dela, né? A hora é agora. Vocês já conheciam a história da Wangari? Muito interessante, né? Por meio de uma ação, de uma pequena, parecia uma ação tão pequena, ela transformou toda a realidade do local onde ela vivia. A gente trouxe algumas fotos para vocês verem como foi esse trabalho dela. Então, ali na imagem, as mulheres, ela fazendo uma primeira reunião com as mulheres, conversando como iriam organizar esse mapeamento, onde iriam plantar, como fariam essas mudas, bem no início do processo, né? Aqui já algumas mudas já com 30 centímetros, conforme ela tinha falado. No dia 3 de março, o Dia do Meio Ambiente da África, estabelecido pela União Africana, também marca o dia de Wangari Maathai. Em 2004, a professora Wangari Maathai se tornou a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz, por sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, a democracia e a paz. 2021 marca 10 anos desde a morte da professora Maathai. Então aqui a gente trouxe uma imagem agora dela recebendo o Prêmio Nobel da Paz. E já que estamos falando de desafio, que ela desafiou as mulheres africanas a plantar as árvores, a gente trouxe também aqui uma brincadeira para a gente descontrair um pouco. Na imagem, nós temos uma foto que foi tirada do site oficial dela, que é ela, inclusive, com uma árvore, né, que simboliza o trabalho dela com relação ao Cinturão Verde. E dentro de uma malha quadriculada. E do lado a gente recortou pedaços dessa foto. Qual que é a nossa tarefa? Qual que é o nosso desafio? Encontrar onde que estão esses recortes. Então, primeiro, nós dividimos em linhas horizontais, da letra A até a letra J. Depois, nós dividimos em linhas verticais, do número 1 ao número 10. Assim, nós vamos fazer as coordenadas e descobrir aonde ela está, o recorte que a gente tirou. Vocês conseguem fazer isso? Vamos lá? Eu vou deixar vocês um tempinho para vocês olharem, pensarem e a gente já volta.
E então, conseguiram encontrar os recortes? Vamos ver? O primeiro recorte, a gente vê que ele está na linha 6, na coluna 6, na linha C, que é um pedaço ali do sorriso dela, né? O próximo é um pedaço do vestido, e se a gente observar bem, a gente vê que tem um pedacinho do pingente que está pendurado na corrente dela, que facilita a gente encontrar o recorte. Então agora a gente viu que ele está no 5 e... Vamos ver a próxima? Na próxima, nós temos um pedaço da planta que está na mão dela, da árvore que está na mão dela. Se vocês olharem bem, é uma ponta da folha, ajuda a identificar onde que ela está também. 8D. Vamos conferir se é isso mesmo? Coluna 8, linha D. Estão conseguindo encontrar? Estão conseguindo acompanhar comigo? Vamos para a próxima? Mais um pedaço do vestido. Agora um pedaço que tem a cor amarela em destaque. Conseguiram encontrar? Vamos ver onde que está? 3F. E a última, 6H. Um recorte da mão da Anguário. Gostaram de fazer essa brincadeira? Encontraram os recortes? Muito bem. Agora que nós já brincamos um pouco, a gente gostaria de pensar um pouquinho junto com vocês. Por que será que ela plantou árvores? Quais são os benefícios da gente plantar árvore? Será que a gente pode plantar qualquer muda de árvore? Aqui a gente trouxe uma imagem que traz a importância de plantarmos árvore.
Raízes sugam a água, mas também ajudam a devolvê-la ao solo. Raízes profundas, solo poroso. Palha absorve água e protege do sol. E lá embaixo, onde tem um desenho, aquífero recarregado, a gente também conhece por lençol freático. E será que nós podemos então plantar qualquer árvore? Não, a gente não pode plantar qualquer uma. A gente precisa respeitar e plantar a árvore nativa, ou seja, aquela que ocorre naturalmente em uma região. Por que a gente planta a árvore nativa? Por que a Angara Matai teve tanto reconhecimento? Por que é tão importante plantar árvore nativa? Local sem vegetação não possui boa absorção da água, não dando tempo para a água da chuva penetrar no solo. Isso prejudica os lençóis freáticos, extinguindo rios e lagos. Assim, plantar árvore auxilia no lençol freático. E foi isso que a Angara Matai fez, por isso que ela teve tanto reconhecimento. Em 2019, Curitiba lançou o desafio das 100 mil árvores, que incentivou o plantio dessa quantia de muda na cidade em um ano. O objetivo era reforçar a luta contra as mudanças climáticas no planeta Terra. E é importante destacar que também Curitiba teve o cuidado de trazer as mudas específicas da mata nativa, como erva mate, dedaleiro, espinheira santa, guabiroba, ipê amarelo ou até mesmo araucária. Se você tem interesse de plantar alguma árvore, é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Por meio da Central 156, você pode ligar, agendar e buscar uma muda de árvore para plantar na sua casa. Agora, nesse período de pandemia, sempre é bom ligar, agendar, né? Que a gente está com algumas restrições dentro da cidade, mas é possível ir buscar uma árvore e o nome da ação chama-se Adote uma Árvore. Bom, acho que o nosso recado seria mais ou menos esse hoje. Agora eu vou pedir que vocês peguem, por favor, um caderno, lápis, caneta, borracha. E para a gente registrar a aula de hoje, coloquem lá Família e Direitos Humanos, a data que vocês estão fazendo essa aula e vamos registrar uma frase da Angara Matai, que ela diz assim: quando plantamos árvores, plantamos sementes para a paz e para a esperança. Eu vou deixar um tempinho para vocês poderem copiar e já volto.
Conseguiram fazer o registro no caderno? Agora que vocês já registraram, eu vou convidar vocês a ouvirem a história completa da Wangari Maathai. Nesse livro, Plantando as Árvores do Quênia, traz a história dela desde a infância até quando ela construiu o Cinturão Verde. Eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção e eu já volto para propor mais uma atividade para vocês. Vamos lá? Plantando as Árvores do Quênia. A história de Wangari Maathai, de Claire Nivola. Wangari Maathai conta que na fazenda onde passou a infância, nas montanhas da região central do Quênia, a terra era vestida com sua roupagem verde. Figueiras, oliveiras, crótons e flamboyants cobriam a superfície e peixes povoavam as águas límpidas dos riachos. Naquele tempo, a figueira era sagrada e Wangari sabia que não era permitido perturbá-la, nem levar para casa seus galhos caídos para acender o fogo. No riacho, perto do lugar em que morava, onde ia pegar água para a mãe, ela brincava com os reluzentes ovos de rã, tentando juntá-los como contas de um colar, mas eles escorriam pelos dedos de volta para as águas claras. A beleza do Quênia, em que havia nascido, preenchia seu coração quando partiu para cursar uma universidade dirigida por freiras beneditinas nos Estados Unidos, longe de sua casa. Lá, ela estudou biologia, a ciência dos seres vivos. Foi um período muito estimulante para Wangari. Os estudantes americanos daquela época sonhavam em construir um mundo melhor. As freiras também ensinaram Wangari a pensar não apenas em si, mas no mundo além dela. Com que animação ela voltou para sua terra, quantas esperanças e aprendizado ela trazia. Wangari tinha ficado 5 anos fora do país, apenas 5 anos, mas pareciam 20, de tão mudada que estava a paisagem do Quênia. As figueiras estavam cortadas, os riachos secos e não se via sinal de rãs, girinos ou dos ovos de contas prateadas. Onde antes havia pequenos sítios com o necessário para a subsistência de cada família e grandes plantações de chá para exportação, agora existiam quase só fazendas que produziam para vender. Wangari se deu conta de que as pessoas não cultivavam mais o que consumiam, e sim compravam nos mercados. Nesses lugares, o alimento era caro. Além disso, o pouco que podiam adquirir não tinha a mesma qualidade do que antigamente se plantava. Então, as crianças e mesmo os adultos estavam fracos e constantemente doentes. No lugar das montanhas de ricas florestas, com vacas e ovelhas pastando, agora a terra estava quase sem árvores. Os bosques tinham desaparecido. Tantas árvores haviam sido cortadas com o objetivo de limpar a área para as fazendas, que mulheres e crianças precisavam andar longas distâncias à procura de lenha para aquecer as panelas ou a casa. Às vezes, andavam horas até encontrar uma árvore ou arbusto para cortar. Era cada vez menor o número de árvores e a maior parte da terra estava nua, como um deserto. Sem árvores não havia raiz para segurar o solo. Sem árvores não havia sombra. A rica camada da superfície da terra secou até virar pó e o vento malévolo o assoprava para longe. A chuva arrastava a terra solta para os riachos e rios que um dia foram limpos, sujando-os com sedimentos. Não temos água limpa para beber, reclamavam as mulheres do campo, nem lenha para cozinhar. Nossas cabras não têm mais onde pastar, então produzem pouco leite. Nossas crianças estão famintas e estamos mais pobres. Wangari viu que as pessoas que antes respeitavam as figueiras e que agora as cortavam tinham se esquecido de cuidar da terra que as alimentava. Fraca e sofrida, a terra já não podia mais cuidar das pessoas e a vida de todos ficou mais difícil que nunca. As mulheres culpavam umas às outras, culpavam o governo,
Mas o Wangari não reclamava. Ela queria fazer alguma coisa. Pense no que estamos fazendo, pediu ela às mulheres. Estamos cortando as árvores do Quênia. Quando percebermos que somos parte do problema, poderemos nos tornar parte da solução. Ela havia tido uma simples e grande ideia. Por que não plantar árvores? Perguntou ela às mulheres. Wangari mostrou como coletar sementes de árvores restantes. Ensinou como preparar a terra, misturando-a com esterco. Mostrou como molhar o solo, fazendo um buraco nele com um pedaço de pau e, cuidadosamente, inserir a semente. Mais do que tudo, ela ensinou a cuidar dos brotos, como se fossem bebês, molhando-os 2 vezes por dia, para ter certeza de que cresceriam fortes. Não foi nada fácil. Era difícil ter água. Frequentemente, as mulheres tinham de cavar um buraco profundo com as mãos e entrar nele para carregar pesados recipientes de água sobre a cabeça e sair dele. Um viveiro em estágio inicial no quintal de Wangari não foi para frente. A maioria das mudas morreu. Wangari, porém, não desistiu e mostrou às demais como não desistir. Muitas das mulheres não sabiam ler nem escrever. Elas eram mães e agricultoras. Ninguém as levava a sério. No entanto, elas não precisavam de estudo para plantar árvores. Elas não precisavam esperar que o governo as ajudasse. Elas começaram a mudar sua própria vida. O trabalho era pesado, mas as mulheres estavam orgulhosas. Devagar, ao redor delas, puderam começar a ver o fruto do trabalho de suas mãos. Os bosques estavam crescendo de novo. Agora, elas cortavam uma árvore, plantavam 2 no lugar. Suas famílias estavam mais saudáveis, se alimentando das árvores frutíferas que plantavam e dos canteiros de vegetais cheios de mandioca, inhame, ervilhas e sorgo, que cresciam tão bem. Elas tinham trabalho a fazer, e o trabalho as uniu, como as árvores crescendo juntas nas montanhas reflorestadas. Os homens viram o que suas mulheres, mães e filhas estavam fazendo, e as admiraram, e até se juntaram a elas. Wangari deu mudas para as escolas e ensinou as crianças a cultivar os próprios viveiros. Ela deu mudas para os prisioneiros e para os guardas. Vocês têm armas, disse ela aos soldados. Mas o que estão protegendo? O país inteiro está desaparecendo com o vento e com a água. Vocês precisam segurar a arma com a mão direita e uma muda de árvore com a mão esquerda. Assim, vocês se tornarão bons soldados. Desde que há 30 anos o Wangari começou seu movimento, árvore por árvore, pessoa por pessoa, 30 milhões de árvores foram plantadas no Quênia e o reflorestamento não cessou. Quando o solo está exposto, diz o Wangari, está pedindo ajuda, está nu e precisa ser vestido. É a natureza da terra. Precisa de cor, precisa de sua roupagem verde. E vocês concordam com Wangari? Acreditam que a natureza, como ela fala ali no final, na última frase do livro, ela fala assim, vamos retomar só essa parte. Quando o sol está exposto, está pedindo ajuda, está nu e precisa ser vestido. É a natureza da terra, precisa de cor, precisa de sua roupagem verde. Que lindo isso, né? Então aqui a gente trouxe a história dela, porque justamente ela trouxe cor para o lugar onde ela vivia, né? Ela voltou a arborizar a região onde ela vivia. E aí, aonde você mora, tem alguém que fez já algum trabalho parecido com o da Wangari, ou que movimentou uma pracinha, que arrumou algum espaço, uma horta comunitária? Então agora o nosso convite é para você fazer esse registro no seu caderno. Se existe alguém que já fez alguma ação no lugar onde você vive, e se não tiver, que tal você pensar numa ação, alguma proposta de melhoria do lugar onde você vive? A gente viu com a Wangari que é possível, né? Que não é tão difícil assim. Então agora eu vou deixar vocês fazendo esse registro.
E então, conseguiram fazer o registro de alguém que tenha feito alguma mudança na região onde vocês moram? Ou vocês conseguiram pensar alguma ação que seria interessante fazer no bairro, na rua de vocês? Então fica o nosso convite para vocês entrarem em contato com a Secretaria do Meio Ambiente por meio do 156, para quem sabe plantar uma árvore nativa próximo da casa de vocês, ou até mesmo num parque, em algum lugar, enfim. Entrar em contato com a Secretaria e ver o que é possível. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.